Então, a gente vai falar hoje aqui sobre a reforma tributária, tá? Nessa apresentação, eu vou dar uma breve explicação do que está acontecendo, o que é essa reforma tributária, algumas coisas para a gente entender, ficar por dentro disso, né? E vou falar mais especificamente sobre a classificação de produtos e serviços, tá? Como que a gente classifica os nossos produtos com base nas mudanças que a reforma tributária está colocando. E no finalzinho eu vou falar sobre como fazer isso no nosso sistema que é a Gestonauta, beleza? Então vamos começar entendendo o que é essa reforma tributária. A gente vem ouvindo falar bastante disso, né? E para entender o que é a reforma tributária, a gente precisa entender primeiro como que é o cenário tributário, o sistema tributário atual brasileiro, né? E quem já teve algum tipo de contato com isso sabe que é algo bem complexo, muitas vezes confuso, com informações ali que a gente às vezes não consegue confirmar, diferentes, difícil de lidar. Isso torna algo caro, muitas vezes, de você, por exemplo, falando de classificação de produtos, né? Se você quiser classificar todos os seus produtos hoje bonitinho, você tem uma grande variação de itens. Isso é difícil de fazer, as empresas que prestam serviço para isso, para classificar bonitinho ali seus produtos, saber qual é a tributação de cada um deles. Isso é um serviço caro, isso gera muita sonegação, né, por ser algo complexo de fazer, né, de lidar com tributos. Então, a proposta da reforma tributária é simplificar isso, certo? E numa reforma tributária, né, quando a gente está falando de reforma, é acabar com tudo que existe hoje, então vai morrer tudo que a gente entende hoje de sistema tributário e colocar novos conceitos, beleza? Então vamos lá. Então, como eu falei, o objetivo principal aí é a simplificação, ok? Então, vão morrer todos esses impostos, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, substituição tributária, DIFAL, tudo que está envolvido aí com essas alíquotas, esses impostos vão acabar e vão dar lugar a dois novos impostos, que é o CBS e o IBS, tá? Contribuição sobre bens e serviços e imposto sobre bens e serviços. É um federal e um estadual e municipal. Toda, tudo que a gente fala de reforma tributária, tudo que eu estou falando aqui, tudo que a gente sabe, está disponível na Lei Complementar 214, ok? Então aí tem um print do site que é público, ok? Então se você colocar no Google lá hoje, LCP 214 é o primeiro link que você vai conseguir acessar isso aí e ler o que está proposto ali. Então, assim, a gente identifica que é uma oportunidade até para quem trabalha com esse tipo de coisa, né, ou relacionado, a gente trabalha com RP, o contador, né, que muitas vezes presta um auxílio ali relacionado à tributação, é uma oportunidade de estar por dentro aí desde o início desse novo cenário, né, e entender a fundo cada cada especificidade ali dessa lei, né, e ajudar os clientes com isso. Então, assim, tudo que eu vou falar em relação à classificação, tudo que está surgindo está dentro dessa LCP 214. Então, vamos lá. Como eu falei, tudo que existe vai acabar, vai dar lugar a novos conceitos. Isso, e se tratando de um cenário complexo, né, que a gente tinha até hoje, é algo difícil de se fazer e algo que vai ter muitas mudanças e muitas coisas ali para a gente entender. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Existe uma transição que vai acontecer dentro de alguns anos, tá? Então, a primeira transição é entre 2026 e 2032 e ela é a substituição dos impostos. A partir de 2033, todos os impostos atuais já vão estar completamente substituídos pelo CBS e o IBS. Já vai ter acabado tudo e vai ter apenas o CBS e o IBS. Então, daqui até lá, isso vai mudando, tá? Vão removendo impostos, fazendo mudança nas alíquotas, e em 2033, de fato, vai estar completamente esse cenário novo, né? Somente com o CBS e o IBS. Tem uma outra transição de 50 anos,
que ela é invisível para o contribuinte, tá, gente? O contribuinte ele não vai estar muito por dentro disso, mas que é se tratando de uma redistribuição de receitas entre os estados e municípios, né? Como vai mudar completamente, eles vão estar sempre de olho ali nesse planejamento fiscal dos estados para ver como que vai os impactos, né, que isso vai gerar para estar ajustando essa distribuição de receitas. Isso vai até 2077. Beleza, então o que que a gente tem para agora, em 2026? 2026 é o primeiro ano aí da reforma tributária e é o que está sendo chamado de ano teste. O que que é esse ano teste? Vamos começar a informar esses impostos IBS e CBS nas notas fiscais. E esse ano serve para calcular qual vai ser o impacto real dessa mudança, né, em relação à arrecadação de impostos. Por quê? Quando a gente falou ali de simplificação, simplificação não é redução de impostos. A carga tributária, a ideia é que continue a mesma, tá? Então, em relação à arrecadação, a proposta da reforma tributária ela é neutra, tá? Ela não vai aumentar nem diminuir a carga total de impostos, de tributos. Mas o impacto ali por setor, por exemplo, pode variar, pode ter algumas mudanças, certo? Enfim, esse ano teste vai servir para colocar algumas alíquotas de teste. Então, no CBS e no IBS, a gente vai estar destacando ali 0,1% e 0,9%. Isso os sistemas provavelmente, né? O nosso já vai fazer com certeza, automaticamente, né, incluir essa alíquota de teste lá para você. E isso vai servir para eles calcularem e avaliar ali essa arrecadação com base nas emissões que vão estar surgindo no ano de 2026. Mais um detalhe importante para o ano de 2026. Isso que eu falei é apenas para as empresas do regime normal, tá? Então, empresas do Simples Nacional, MEIs, não estão incluídos nesse teste. Então, não tem muito o que fazer, empresa do Simples Nacional, nesse momento. Você não é obrigado a fazer nada, ainda vai surgir alguma atualização sobre as empresas do Simples. Então, vamos lá. Existem aí, dentro desse assunto reforma tributária, como eu falei lá, a LCP 214 ela é bem extensa, tem vários assuntos, está propondo várias coisas para esse novo cenário. Então, a gente tem ali split payment, que vai ser um recurso para dividir o pagamento de imposto, né? Fazer o pagamento de imposto no ato ali, né? Já vai uma parte para o governo, uma parte para a empresa. Tem mudança no fato gerador, tem uma questão de cashback para famílias de baixa renda, né? Por exemplo, em contas de luz, de gás, né? Você receber ali de volta esse imposto. Tem uma questão de uma mudança da cobrança que era por dentro, vai ser por fora. Vai ter um impacto no Simples Nacional, né? A gente não sabe ainda muito bem como que vai ficar a empresa do Simples aí nesse cenário. Tem questão de créditos, de impostos, tem muitos assuntos que a gente pode tratar, né, que não é o objetivo dessa apresentação de agora. A gente vai estar falando especificamente da classificação de produtos e serviços, certo? Então, como que a gente classifica os nossos itens nesse novo cenário da reforma tributária? Para classificar os nossos itens, a reforma tributária está colocando dois novos códigos ali, que é o CST e o classe TRIB, tá? CST é o Código de Situação Tributária, a gente já está acostumado com esse termo, né? Então a gente tem CST de ICMS, CST de IPI, CST de PIS e COFINS, que determina ali a situação tributária de um item. Se ele é tributado, se ele é isento, se ele é imune, certo? Então vai ter o CST de IBS e IBS, que ele vai dizer exatamente isso, qual é a situação tributária do seu produto. Se ele é tributado integralmente, se ele tem redução, se ele é isento, certo? E o Classe Trib, ele é um código de classificação tributária que vai dizer mais especificamente ali sobre a tributação desse item. Vai classificar ele exatamente ali, né, quanto a tributação dele. Esse C-Classe Trib, ele tem uma ligação direta com a LCP 214. Ou seja, todo código de classificação, todo C-Classe Trib, tem uma parte lá da lei falando sobre ele, explicando sobre ele, certo? Então, para classificar os novos itens, os nossos itens,
é interessante e importante que a pessoa conheça, né, a descrição ali deles e entenda o que está sendo proposto ali nessa lei para a classificação dos produtos. Qual produto que vai ser tributado integralmente, qual produto que vai ter uma redução, né? E aí, como eu falei que é uma oportunidade, né, até para contadores, para outras empresas, para oferecer um serviço de classificação de produtos, porque agora ficou realmente muito mais simples e muito mais claro de entender, olhando para a minha base de produtos aqui e olhando para a lei, como classificar os meus itens, saber o que, que eu posso ter uma redução, o que, que eu posso ter um benefício, né? Se você entender ali o que está sendo proposto, vai ser muito fácil de identificar qual é o C-Class Trib correto e se beneficiar ali da classificação correta dos produtos da sua empresa. Então, mais um detalhe aqui, né? O importante vai ser você definir ali o C-Class Trib e o C-Class Trib, os três primeiros dígitos dele são o CST, né? São iguais aqui ao CST, e depois ele é uma sequência. Então, eu tenho o meu CST 000, que é o tributação integral. Dentro do 000 eu vou ter todos os classe tribs de tributação integral. Então eu tenho 000, 01, 02, 03, 04, assim por diante. Até quando eu chego aqui no 010, aí eu tenho 010, 01, 010, 02, ok? Essa tabela, ela está disponível online, beleza? Então se a gente colocar lá no Google, por exemplo, Portal da Conformidade, existe um site que é o Portal da Conformidade Fácil, que ajuda aí quem está lidando com essas questões da reforma tributária. Então lá tem todos esses dados, tá? A tabela de tributação, essa tabela que está bem fácil de ser acessada lá. Ok, então como que a gente pode classificar os nossos produtos? Focando aqui nessa parte da esquerda, a primeira coisa é a gente não deduzir esse novo código através do CST antigo. Tá? Isso é um erro. Então, não é porque você tem um produto lá hoje que o CST dele é de isento que você vai pegar e vai colocar o CST, um C-Class Trib de isento ali na nova classificação. Não é assim que funciona. Tá? Novamente, todos os conceitos que a gente tinha anteriormente acabaram e estão sendo colocadas novas ideias. Não existe uma correlação entre o que existia antes e o que existe agora, é uma reforma completa. Então, como que a gente vai fazer para classificar? Tudo vai partir ali do NCM, ok? Então, o NCM, que a gente já conhece, né, já usa lá para classificação dos produtos, ele é mantido para identificar ali qual é o tipo daquele item. E o NCM, a gente vai encontrar citações diretas aos NCMs lá na lei. Então, se eu pesquisar o meu NCM lá na LCP 214, eu já vou ter um grande caminho aí sobre como classificar aquele meu item, certo? Eu coloquei aqui alguns exemplos para falar um pouquinho disso. Por quê? Não é basicamente isso, tá? Simplesmente pegar o NCM, pesquisar lá, encontrei e vou definir. É necessário um conhecimento sobre a LCP 214 e uma interpretação ali do que é o meu item, certo? O que é o meu item e o que a lei está dizendo ali sobre esse item. Então, vamos aos exemplos aqui. O primeiro exemplo são produtos de saúde menstrual. Lá na lei, a gente tem o artigo 147, que ele fala desse NCM aqui. Esse NCM é um NCM que classifica produtos de saúde menstrual. Então, se eu tenho lá, por exemplo, um absorvente no meu sistema, eu vou estar com ele, com esse NCM aqui. Quando eu pesquisar esse NCM lá na lei, eu vou encontrar o artigo 147, que fala que esse produto tem alíquota zero, tá? Então, eu já vou saber como classificar ali o meu produto. Então, eu tenho que tomar cuidado porque esse mesmo NCM ele pode identificar outros produtos, por exemplo, uma fralda, certo? Fraldas, coeiros também vão estar classificados nesse NCM. Por isso que a gente precisa interpretar ali, ler o artigo e entender do que ele está falando para a gente. Tá? Então, esse NCM aqui, se for um produto de saúde menstrual, ele vai ter alíquota zero. Esse é o primeiro exemplo que eu queria falar. O segundo exemplo é o pão francês. Se o pão francês ele utiliza esse NCM aqui, 15059090, se eu pego e pesquiso ele lá na lei, eu vou achar o anexo 1, que ele fala do pão francês. Porém, ele especifica exatamente o pão do tipo francês. Ele descreve lá como é esse pão, falando exatamente dele. E diz que ele vai ter alíquota zero. Por, porém,
esse mesmo NCM ele classifica outros pães, e os outros pães não vão estar incluídos nesse anexo 1 que determina a alíquota zero. Tá? Então, para a gente entender aí esses detalhes sobre essa classificação. O terceiro exemplo é o sal. O sal ele tem o NCM ali 25010090. Se eu pesquisar esse NCM lá, eu vou encontrar ele em alguns pontos distintos da lei. Tá? Eu vou achar ele em três anexos diferentes, no 1, no 6 e no 14. E essa diferença vai ser referente a diferentes aplicações do sal, tá? Por exemplo, sal para consumo, sal como princípio ativo, sal numa composição nutritiva especial, certo? Então, dependendo de como eu estou utilizando ali, como eu estou vendendo aquele sal, é o mesmo NCM, mas eu estou com aplicações diferentes, eu vou ter classificações diferentes, segundo a minha lei complementar 214, ok? Então, assim, o que eu queria dizer é, apesar desses detalhes que eu acabei de falar ali, né, são coisas bem específicas, né, para a gente tomar cuidado e se atentar, apesar disso, no geral, para lojas, comércio ali mais comum, vai ser uma classificação bem tranquila. Tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, loja de sapato, papelaria, loja de brinquedo, loja de roupas. A maioria dos itens não tem nenhum enquadramento específico. Então, basicamente, todos os produtos vão ser tributados integralmente. Né? Vai ter o C-Classe Trib 0000001, ok? Que vai ser o mais comum ali para esses casos. Livraria, né? Temos ali livros, jornais citados no artigo 9 da lei que falam que eles têm imunidade. Então vai ser utilizado lá um C-Classe Trib de imunidade. Perfumaria, eu vou ter itens classificados ali como tributados integralmente, que não se enquadram, porém tem itens de higiene, um sabonete, por exemplo, ele vai estar enquadrado ali no anexo 8 com redução de 60%. Hortifruti, a maioria dos itens vai ter alíquota zero. Frutas, verduras, legumes estão citadas lá no anexo 15. Mercado vai ter uma grande variação ali de classificação, né? Como tem muitos tipos diferentes de produto, frutas, itens de cesta básica, alimentos, tem aqui o anexo que está falando de cada um desses itens, vai ter uma classificação diferente. Então, assim, a gente consegue perceber, não é um bicho de sete cabeças, não é algo complexo, né? A gente tem lá claramente, né, as regras determinadas nesses anexos, nesses artigos, falando dos itens que se enquadram em imunidade, em redução, em alíquota zero, né? Então a gente sabe já que alimentos, por exemplo, vão estar com alíquota zero, itens de cesta básica, itens de higiene com redução, certo? Então entendendo ali esses artigos, esses anexos, vai ser bem tranquilo de classificar os produtos. E agora vamos falar um pouquinho de como que a Gestonauta, né, o sistema, vai ajudar a gente a classificar e tratar ali esses itens nesse novo cenário da reforma tributária. Vamos lá. Vou abrir aqui o sistema. Então aqui, lá no nosso cadastro de produtos e serviços, eu vou ter, na hora de cadastrar, ou em itens já cadastrados, né, eu vou lá no editar, dentro dos dados fiscais, o meu campo aqui do código de classificação tributária, que é o C-Classe Trib. Certo? Aqui eu vou definir qual é o C-Classe Trib para o meu produto. Beleza? Definindo o C-Classe Trib, ele já vai deduzir aqui para mim qual é o CST, certo? Vai dizer aqui. O que mais eu posso ter de ajuda aqui? Quando eu colocar um NCM, então vamos usar como exemplo alguns que eu falei lá na apresentação. Vou colocar aqui um NCM de um item, artigos higiênicos. O sistema ele vai consultar na legislação para mim e vai trazer aqui, ó, escrito sobre a reforma tributária, onde que esse NCM é encontrado lá na LCP 214. Então, ele já me diz aqui que esse NCM está presente no anexo 8 e um possível C-Classe Trib para ele, certo? Então, se eu pesquisar aqui, ó, 200.035, ó, fornecimento dos produtos de higiene pessoal, no anexo 8 da LCP 214, então já consegui classificar aqui o meu produto com a ajuda, tá? E aí lembrando daquela especificação que eu coloquei lá dos detalhes, né? Eu não posso confiar cegamente num anexo de cara. Eu tenho que ir lá ler, entender se esse meu item realmente é o que está se tratando ali. Esse NCM é encontrado lá, mas eu preciso confirmar
se o meu item realmente se encaixa no que está sendo dito lá. Então, por isso que a gente coloca aqui, consulte sua contabilidade sempre para confirmar a classificação do seu produto. Além disso, a gente vai conseguir aqui, ó, veja as novas classificações tributárias. Eu vou ter uma lista dos meus CSTs da reforma, tá? Então, todos os CSTs estão aqui. Aquela lista que eu falei lá, que a gente acessa pelo portal da conformidade fácil, se você usa Gestonauta, você não precisa acessar, nenhum outro lugar, vai estar tudo aqui dentro do sistema. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, naquele que a gente estava vendo, né, 200, eu vou ter a lista do 200, é o que tem mais códigos nessa classe tribos. Então, se eu chegar aqui naquele 35, vamos lá, 35, fornecimento de produtos de higiene pessoal. Eu vou ter aqui qual é a redução deles, né, de 60%, e eu tenho acesso ao artigo que ele está sendo tratado na lei e o anexo. Tá? Então, todos os C-Classe Tribos, todas as classificações da reforma vão estar listados aqui no sistema para você conseguir ler e entender. Clicando aqui, você já acessa o ponto exato da lei que está falando daquele item. Tá? Então, aqui, ó, anexo 8, produtos de higiene pessoal e limpeza, e vai estar falando aqui exatamente o que você precisa saber sobre aquela classificação. Certo? Então é isso. Além disso, a gente vai ter aqui um recurso que é atualizar as regras fiscais. Ok? Então, pegando o sistema ali agora, preciso classificar todos os meus produtos. Eu não preciso ir item por item para fazer isso. Eu vou conseguir usar aqui o recurso de atualizar regras fiscais. E aqui eu consigo definir uma nova regra em lote, em massa, né, para os meus produtos. Então, posso definir aqui um filtro, inicialmente. Todos os produtos de tal marca, eu quero colocar um C-Classe Trib específico. Todos os produtos de um NCM específico, então aquele NCM que a gente falou lá, né, de produtos de higiene, eu quero já colocar o C-Classe Trib 200, certo? Então, essa ferramenta vai ajudar a gente a atualizar os produtos em lote, ok? Então, aquele exemplo lá, todos os meus produtos são tributados integralmente. Eu posso vir aqui, colocar para todos o meu C-Classe Trib 001 e já está pronto, preparado para atender às obrigatoriedades da reforma tributária, tá? É só isso. Na Gestonauta, só preencher ali nos seus produtos esse campo, o C-Classe Trib, e as suas notas fiscais já vão estar com os campos necessários lá, a obrigatoriedade para 2026, tá bom? É isso. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. Bom dia.